LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com o Esgoda. E hoje a conversa, que nem esgoto, é papo reto. Eu posso dizer quase que a história do meu amigo José Ricardo Basso, ela se confunde com a história de Randap. Se tivesse que dizer assim, tem um cara que é o pai do Randap, ele estaria competindo para ver se ele seria o pai do Randap. Então nós temos muitas histórias para contar aqui do tempo que eu trabalhei na Monsanto, que eu conheci o Zé, essa figura icônica aí do agronegócio, que nós vamos falar um pouco da história dele. José Ricardo Basso, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Bom dia, Esgoda. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com você e o pessoal que te assiste, tá? Sempre Obrigado, Zé. acompanho algumas apresentações, algumas entrevistas que você faz, e para mim é uma honra poder estar aqui, bater um papo com um amigo. Obrigado, Zé, mas é uma honra eu poder ter um espaço aí no seu dia a dia para você falar um pouco da gente. Mas conta uma coisa para mim, você é agrônomo, você veio para o agronegócio de que jeito? A família está no agro, como é que tu veio parar no agro? Conta para nós aí. Bom, eu sou natural do sul de Minas, sou de Lavras, sou formado na ESAL, que hoje é a UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, em 79. Minha família, grande parte da minha família é da linha de rural, né? Então, alguns foram, outros ainda são produtores de leite, produtores de café, né? Tenho irmãos também agrônomos que trabalham na área de café, na área de soja, milho e pecuária de corte. Então, a família vem do agro. A família vem do agro. Você falou em Minas, né? Eu plantei em Guapé, né, cara? Ali perto de Boa Esperança. E eu descobri que Minas é o tal do café com leite mesmo, né? O cara tem leite e tem café lá em Minas, adoidado, né? O mineiro é um povo muito gente boa. Gostei muito de conhecer a minerada lá. E você, Zé, se formou em 79, é isso? É isso aí. Formei em 79. Em 1980, eu entrei na Cianamid como representante técnico de vendas no leste Cianamid. de Minas. Já tinha pivot ou não? Não, não. Naquela época era mais uma linha de forte para mercado de hortifruti e tinha o Herbadox para arroz, que ali tinha vários projetos de provarses, então a gente atendia o pessoal que plantava arroz na região leste de Minas, Espírito Santo, então eu atendia aquela região ali. Trabalhei 2 anos na Cianamid, Área de vendas. área de vendas, representante técnico de vendas, sediado no leste de Minas, na região de Valadares. Depois eu fui convidado para entrar, para vir para Monsanto, né? Então, em 1982, 80 e 81 na Cianamid, início de 82 eu fui convidado para vir para Monsanto, trabalhei na Monsanto inicialmente como representante técnico de vendas, Aonde, Zé? tá? Aonde que tu tava? Inicialmente em Manhuaçu, mercado de café e de cana. Depois eu fui para Belo Horizonte, fiquei em Belo Horizonte até 86, também como representante técnico de vendas. Em 86 eu fui promovido para gerente da regional de Vitória, que era a regional que atendia a região leste de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Café Conilon e já entrando cereais também. É um pouco de cereais, né? Mas ali, naquela época, o nosso produto forte era Roundup, né? Então o foco era Roundup, tinha um pouco de mercado de algodão também, que a gente vendia laço no sudoeste da Bahia, na região No de Guanambi, né? laço, cara. Agora você resgatou um negócio. O meu concorrente de dual, cara. Eu trabalhava na Ciba-Geig e o laço me incomodava, viu, cara? É, a gente atendia o mercado de algodão no sudoeste da Bahia, então tinha um representante de vendas naquela região, bem como tinha ali tudo a parte do Rio, parte do Espírito Santo, até o mercado de cacau lá na Bahia, né, que
O nosso amigo e colega Lacerda começou trabalhando ali, desenvolvendo o mercado de Lacerda. cacau, né? Então, foi de 86 a 91, eu morei em Vitória como gerente de vendas dessa região, né? Ô Então, Zé, deixa eu mexer um pouco nisso aí, né? Você trabalhou como regional e hoje eu vejo assim uma dificuldade muito grande das empresas quando eu vou dar um treinamento. Os caras perguntam para mim assim: Ô Esgoda, mas arruma um cara bom para trabalhar aí, eu quero um cara agressivo. Eu disse assim: escuta, mas é para trabalhar com vendas ou para lutar MMA que você quer, né? Um cara agressivo, né, cara? Mas a gente sente, Zé, que existe uma carência muito grande por pessoas, né? Por pessoas que realmente sejam efetivas no dia a dia. Naquele tempo era assim também, ou você acha que era um pouco mais fácil para montar um time, Zé? não, eu acho que sempre foi, não foi difícil, sempre foi fácil. Difícil sempre foi, e eu concordo com a afirmação de muitas pessoas. Eu tenho filha hoje que trabalha na área de recursos humanos, e ela fala o seguinte: pai, como está difícil encontrar as pessoas boas, né? E a mesma coisa era naquela época, quem realmente queria trabalhar e entregar resultado. Porque entregar resultado não é só trabalhar, tem que ter competência, tem que saber, tem que focar, tem que ser treinado, tem que ouvir, aprender com os colegas, né? Então, e parte muito da forma como você é gerenciado, como você é liderado. Se você tem um líder que dá o exemplo, que entrega resultados, as coisas fluem com maior facilidade. O problema é quando você tem, numa própria equipe ou numa própria liderança, pessoas que não tem tanto foco, né? Não focam no cliente, não focam no resultado. Isso aí deixa por desejar, né? Então, foi um período muito importante para a minha carreira, porque eu estava começando como gerente de vendas nesse período. Depois, em 92, eu fui para Belo Horizonte, quando foi formada uma estrutura para atender o mercado florestal. Depois, fiquei como gerente de contas nesse período. Você trabalhou quanto tempo, Zé? Desculpe interromper, no mercado de florestas. Eu trabalhei de 92 a 94, tá? Ah, Sediado em Belo Horizonte. Depois, 95 e 96, eu assumi a gerência da região Norte e Nordeste, fui para o Recife. Então, eu atendia o mercado de cana do Nordeste, tinha uma equipe com um RTV em Alagoas, outro RTV em Balsas, no Maranhão, bah. e temporário na região de Araguaína, no Tocantins. Então, eu andava todo aquele norte, nordeste, Ô Zé, igual um louco ali. Viajava de ô, madrugada para ir para o Jari. Era uma loucura será que aquilo. o sonho da tua esposa, Zé, também era ter uma cozinha planejada? Porque a minha sempre sonhou, cara. Foi ter agora, uns 5 anos atrás aí, que a gente sempre ficava emendando cozinha, né? Então, na verdade, as cozinhas nossas tinham que ser branca, né? Porque aí quando se mudava para um lugar, você cortava um pedaço, punha mais um e tal, porque a gente vivia dentro da mala e dentro de um hotel e viajando, né? Né? Não é tanto cozinha, não, viu, Esgoto? O que Ah, eu costumo dizer é o seguinte: você tem que ter uma boa companheira, você tem que ter uma família estruturada para te acompanhar. Eu, eu, eu mudei várias vezes ao longo da minha carreira, nada mais, nada menos que foram 6 ou 7 vezes, considerando o Cianamite para Monsanto também. E sempre tive a minha esposa, uma companheira que sempre me acompanhou, sacrificou a carreira dela, né? Ela é ela é pedagoga, formada no que, Zé? com especialização em administração. Então, ela sempre me acompanhou, foi comigo para o Nordeste, foi comigo para o Recife, né? Com os nossos 3 filhos. E ali trabalhei durante 2 anos, gerenciando toda essa região. Depois fui foi formada uma nova estrutura, depois de várias reestruturações da Monsanto, aí eu fui para o Sul.
troquei a água de coco pelo chimarrão. Fui para Passo Fundo, tchê. Puta merda, saiu do Nordeste para ir passar frio lá em Passo Fundo, cara. Fui em 96, 97, eu fui gerenciar o sul do Brasil, incluindo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não pegava o Paraná, e foi um grande aprendizado, foi uma região que eu aprendi muito, né? É, tive uma boa experiência nesses 2 anos que eu fiquei lá em Passo Fundo. Nossa, Sofri porque em 96, quando eu cheguei lá, foram 12 geadas. puta que pariu. Então eu fiquei, para te falar a verdade, vou ser sincero, eu fiquei 2 dias entrevado numa cama de tanto frio que eu passei lá. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, Zé. O, nos treinamentos, assim, o pessoal sempre fala para mim, porque o agricultor aqui do Maranhão, ele é diferente do agricultor lá de Passo Fundo. Respeitando as culturas, né, que você trabalha, se você fala do Nordeste, você está falando de café, conilon, cana, não sei o quê, café em Minas e no Sul mais cereais, respeitando um pouco essa particularidade, você acha que o agricultor, para lidar com ele, tem uma diferença muito grande do cara que está lá hoje em Balsas do Maranhão, do cara que está em Passo Fundo? Escuta, às vezes a diferença é só na escala. Quando você pega nessa região, principalmente aí que a gente está falando, Tocantins, Maranhão, próprio sul do Piauí ali, você tem fazendas com escala muito grande, né? Mas, e muitas vezes quando você pega uma região como Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? São propriedades muito menores. Então é o próprio produtor que toca. A hora que você chega numa fazenda, nessa região, bem como em todo o Cerrado, você tem propriedades muito grandes, né? Então é a diferença de você muitas vezes estar negociando com o próprio produtor, né? E estar negociando muitas vezes com um gerente, com um comprador que não é o dono da propriedade, que não é aquela pessoa que toca o negócio em si. Mas a forma do agricultor pensar ela é muito semelhante. As necessidades são muito semelhantes, né? Pode ter uma diferença aqui e outra ali, mas a forma de pensar, eu costumo dizer que é bastante semelhante. Então foi muito bom esse período que eu estive no Rio Grande do Sul. Tem bons amigos ali, né? São pessoas que eu admiro. Quanto Que tempo eu, que ficou eu, lá, que eu... Zé? Fiquei 2 anos, Dois né? anos. Aí, no final de 97, eu vim para São Paulo, inicialmente como gerente líder do negócio de culturas perenes, né, que envolvia a gerência de mercado de café, mercado de cana, mercado de citros, mercado de florestas. A Conceição já trabalhava contigo aí ou ainda não Sim, estava? trabalhava, Conceição trabalhava comigo no mercado de florestas, né? É, e foi uma grande companheira. Depois, na época da Bárbara Wells, a gente transferiu a Conceição aí para o Paraná, né? A Quando ela Com, a assumiu o Com, Paraná. a Com fizemos uma entrevista com ela aí, fantástica. Um abraço, Conceição, sucesso aí. Hoje na UPL como diretora de RH, né? Vamos lá. Exatamente. E aí depois fiquei um ano e pouco como gerente de culturas perenes, depois com montagem da estrutura que teve começando no mercado com a aquisição da Grosseries, eu fiquei como gerente nacional de vendas da Monsanto, da área de químicos, até quando a Monsanto comprou a Grosseries, comprou a Brascalb, comprou a Cargill, comprou a FT Sementes, lá do Francisco Terrazal, e aí, na época, os líderes do negócio, que era a Bárbara Wells e o Eduardo Silberfaden, me chamaram e falaram: Zé Ricardo, tem mais de 2 mil canais de venda. Tá. Se somar todo mundo. Não dá para a gente trabalhar. Então, nós vamos precisar de fazer algum trabalho na área de distribuição. Me chamaram, eu fui para a área de distribuição, já aí com o pé em marketing,
gerenciava também a área de administração de vendas, foi quando a gente introduziu o SAP, né? Montamos também uma estrutura boa na área de administração de vendas, e montei uma equipe, foi quando a gente começou a desenhar a estratégia de distribuição linkada com a estratégia de ter duas marcas de semente, Agroceres e Decalb, com a aquisição que a Monsanto tinha feito da marca Decalb nos Estados Unidos, né? Zé, deixa eu voltar um pouco, antes da gente entrar nessa linha de sementes, né, voltar um pouco na história do glifosato, especificamente do Roundup. Quando você teve lidando antes das aquisições das sementes para dar, vamos dizer assim, suporte à biotecnologia, né? Você trabalhou muito com glifosato. E você tinha, né, e teve, sempre tivemos, quando trabalhamos na Monsanto, produto vencedor, né, um glifosato. Que um glifosato, se ele não existisse, nós estaríamos fadados a não ter, talvez, plantio direto. E Zé, eu trabalhei com, por exemplo, alguns produtos que foram também ícones, como um tilt, um propiconazole no tempo do trigo, na Ciba-Geigy. Trabalhei aí também com a G9010, um híbrido para safrinha, batível na época, e sempre faltava produto, não tinha produto. Então eu ia vender, eu era o galo cinza, né? Porque não tinha produto. Pô, não, você me leva esse, vai ter que levar mais esse Novacron aqui para levar um tilt. Você chegou a viver uma fase com glifosato que faltava produto, ou a Monsanto sempre teve uma estratégia de poder atender o mercado dentro da necessidade? Bom, Duda, Roundup e o glifosato, como tudo, eu costumo dizer o seguinte, que é a molécula mais importante que já foi lançada na agricultura. Sem o Roundup, sem o desenvolvimento que foi feito de plantio direto, talvez hoje o Brasil não teria condições de produzir o que produz com sustentabilidade como produz hoje. Porque o plantio direto, imagina as coxilhas do Rio Grande do Sul, imagina parte desses planaltos aí do Centro-Oeste, ou mesmo a região do Paraná, sem plantio direto. Com Pura erosão. aquela erosão que existia antes, né? E o Roundup, pelo desenvolvimento que foi feito do plantio direto, e aí envolve muitas pessoas da Monsanto, envolve muitos técnicos, envolve clube de plantio direto, envolve muitos órgãos, muitos profissionais. Roundup foi, para mim, a molécula mais importante já lançada na agricultura brasileira, tá? Eu não tenho dúvida disso, Zé. E no caso do, do, do sul do Brasil, principalmente, quando eu fui para a região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu aprendi muito ali em termos de plantio direto com o pessoal. Mesma coisa aí na região do Paraná e assim por diante. E a Monsanto, que eu vou colocar daqui a pouco para vocês, a Monsanto teve uma estratégia muito inteligente com o glifosato. Primeiro, porque a Monsanto detinha uma grande produção de fósforo, que é uma molécula essencial para a produção de glifosato lá nos Estados Unidos. Quando começou a vencer a patente do Roundup, o que a Monsanto fez? É uma molécula que dava uma boa lucratividade para a Monsanto, né? A Monsanto construiu fábricas para produzir matéria-prima de glifosato, né, o PMIDA, tanto em Luling como em Camaçari, né, e na região de Zárate, na Argentina, onde ela terminava a produção. Então, ela fez fábricas com uma alta capacidade de produção e passou a fornecer para grandes empresas que tinham interesse em comprar o glifosato, em detrimento dessas empresas comprarem na China. Tá? Então, o que a Monsanto fez? Uma planta com uma capacidade de produção 100, e ela não conseguia vender ainda 100 de Roundup,
ela vendia 50% para Roundup e 50% ela fazia a venda num brand. Fazia venda para DuPont, fazia venda para Mactechin, Adamar, fazia venda para New Farm, fazia venda para Bayer, para Basf, para Singenta, Ela para Norton. vendia produto Basf. acabado ou vendia uma marca, ou vendia uma marca, um produto acabado, ou só vendia matéria-prima para a própria empresa fazer a marca dela, embalar ou coisa assim? As três formas. As três formas. Vendia ácido, que era a maior parte, Hum, né, para as empresas desenvolverem suas próprias marcas. Vendia produto acabado com a marca da outra empresa, como era o caso da DuPont, que vendia o Polaris, que era uma marca da DuPont, lembro. vendida para a DuPont, né? E vendia produtos com a marca Monsanto, que foi uma época que a Monsanto vendeu para BASF, para Bayer, para Singenta, produtos com a própria marca da Monsanto, que eram produtos de guerra, que a gente chamava, justamente para que essas empresas comprassem da Monsanto. E à medida que os anos foram passando, os 50% que era non-brand, ele foi reduzindo para 40%, para 30% e foi migrando para a Roundup. Tá? Então, essa estratégia foi o que permitiu que a Monsanto fosse a única empresa que mantivesse a liderança na produção da molécula que ela desenvolveu no pós-patente. Coisa que nenhuma outra marca no mundo que eu conheça, a empresa que desenvolveu continuou sendo líder. Pelo contrário, os chineses dominaram o mercado. Né? Porque a China tem uma capacidade de produção muito grande, tem custo de produção muito baixo, custo de energia muito baixo, e eles, quando entravam na briga, entravam para valer. Né? Então, voltando, o glifosato, para mim, foi a molécula, uma das moléculas mais importantes, principalmente pelo desenvolvimento plantio direto, e, é claro, depois com a estratégia de introduzir o gene de Roundup Ready nas principais culturas, incluindo milho, soja, algodão e assim por diante. Zé, outra questão nesse ponto que você viveu isso, né? E eu vivi isso também, porque aí eu já estava na Monsanto, foi a diferenciação, né, do glifosato em formulações diferentes. Então eu vivi um lançamento de um WG, de um Roundup Transorb e tal. Você acha que isso fez uma grande diferença para também a Monsanto, na época, segurar esse share que ela tinha no mercado, evitando até a entrada dos concorrentes aí, chineses e companhia limitada? Sim, não tenha dúvida. Aliado a isso, a Monsanto foi uma empresa que sempre pesquisou muito. Né? Então, ela sempre teve pesquisa, desenvolvimento de mercado muito forte. E com as novas moléculas, foram moléculas que permitiram redução de custo. No WG tinha e tem um custo teve um custo de produção muito menor do que o Roundup original. Né? Então, no Transorb tinha um valor agregado muito maior. Porque todo mundo, às vezes, brincava comigo, vender Roundup é muito fácil. Eu falei, realmente é fácil você vender uma unidade de Roundup. Vai vender o que a Monsanto quer. É. Eu Com lembro, o Zé. prêmio, com o prêmio e preço que a Monsanto quer. O prêmio de Roundup tem que ser 5%. O prêmio de Roundup WG é 5%. O prêmio de Roundup Transorb é 10%. Quer dizer, são tecnologias inovadoras, né? São tecnologias que permitem um tempo menor sem chuva e tudo mais, mas também que eram cobrados prêmios. Então, Eu lembro muito bem disso, Zé. Eu era cobrado o seguinte, o número era esse que você está falando aí, né? O meu chefe falava para mim assim, diz, olha, se quer vender Roundup original, né? Vamos vender Roundup original. Porém, quando você for concorrer com os glifosatos comuns, Roundup original sobre glifosato comum, você tem 5% de premium de original para glifosato comum. Roundup WG, você tem 5% de premium sobre o Roundup original. E Roundup Transorb, você tem 10% de premium sobre Roundup original, respeitando-se as concentrações. Porra! E a gente era líder, cara. A gente era exato. líder. Eu lembro, Zé, você vai lembrar disso.
Isso aí nunca vou esquecer. Dois ícones do agronegócio brasileiro no oeste do Paraná, Gilceu Rec, Agroceres, e Enes Chinvelski, da Decalb, lançaram o tal do café da manhã. O que que era o café da manhã, Zé? Nós não tinha verba, estava difícil para fazer evento. Aí eles faziam um café da manhã lá com pãozinho, suquinho e tal, e botavam inúmeras embalagens de glifosato versus o Roundup WG com os pacotinhos, quanto que dava a diferença, cara. Muito, muito legal. Isso aí. Tiveram diversas iniciativas. O pessoal da Monsanto sempre foi muito criativo, né? Eu lembro lá do Rodrigo Santos com o time dele lá no distrito de Goiânia, fazer chover, lembra que ele saiu por causa do Transórgano? Rapaz, eu falei assim, pelo amor de Deus, só falta essa, a turma tá fazendo chover no Cerrado. Inclusive, entrevistei esses dias, Zé, não sei se teve oportunidade de ver, se não assistiu, assista, fiz uma entrevista com o Rodrigo Santos, né, que hoje é CEO da Bayer Crop Science, né, obrigado, E, Rodrigo, pela oportunidade, pelo tempo que disponibilizou, porque a agenda sempre cheia, né, mas tem muita história aí, né, Zé? E aí, como é que você, Zé, participando de tudo isso, né, liderando o glifosato por um tempo, eu sei que você liderou o glifosato no Brasil, de repente você vê a Monsanto comprando marcas de semente, vocês, uma indústria de químicos em específico, entrando com a turma de sementes, aonde eu vim da Cargill, né, quando a Monsanto comprou a Cargill, eu vim para fazer parte do time Monsanto. Como é que você viu essas aquisições, essa mudança aí? fazia parte da estratégia, né, Esgoda? Assim como a Monsanto teve uma estratégia muito bem definida para o glifosato, para o Roundup, ela também teve uma estratégia muito bem definida para a introdução da biotecnologia, do gene Roundup Red, bem como depois do BT. O que, para capturar o valor da tecnologia, ela precisava ter a semente para capturar o valor da tecnologia Roundup Red. Então, ela comprou a Agroceres, comprou a Brascalb, comprou a Cargill, né, FT Sementes, depois a Agroeste e assim por diante, né? Para justamente também teve investimento na área de semente de algodão, né? Ela precisava de fazer essas aquisições. Então, voltando ao que eu estava falando, foi a época que a gente montou aquela estrutura de distribuição, que criamos lá a estrutura do distribuidor integrado, né, que era o DI, né, que era uma forma da gente selecionar os melhores distribuidores, que era treinar a distribuição, bem como os treinamentos que a gente já tinha para a nossa equipe, eram treinamentos repassados para a distribuição. Eu tive a sorte de ter dois colegas muito bons trabalhando comigo na área de distribuição, que foi o Paulo Bellini, bem como o Hélio Romano, são duas pessoas fantásticas que trabalharam comigo, Ó, Zé, né? amanhã eu vou entrevistar o Hélio Romano para ir ao ar na quinta-feira que vem. Sua entrevista vai ao ar nesta quinta-feira, amanhã eu entrevisto o Hélio Romano, né? Ah, que legal, que legal. O Hélio Romano é um grande amigo, é um profissional que eu respeito muito, né? Então, foram pessoas que trabalharam comigo, que ajudaram a introduzir o conceito de distribuição integrada, né? Foi um período bem, bem interessante, foi um período de bastante aprendizado, não só com as pessoas que vieram do lado de sementes, porque muitas, imagina, todas as pessoas de diferentes empresas pensando de forma diferente, uns olhando por um lado, outros olhando por outros, e essa diversidade foi o que fez a Monsanto ser o que é, né? Foi essa diversidade, esse número de pessoas é, é, com pensamentos diferentes, sendo trabalhadas. Aí teve muita gente competente, teve muita gente boa que fez com que essa estratégia fosse bem feita, fosse bem colocada, né? Eu acho que a Monsanto foi vencedora,
O negócio de glifosato, de Roundup, continua sendo a sustentação. O negócio de glifosato é um negócio muito cíclico. Um ano dava muito dinheiro. Passava 2, 3 anos dando excelente dinheiro e de repente faltava. Ah, tá faltando Roundup, eu preciso mais. Ah, não tem para vender porque já fez contrato, certo? Aí de repente o glifosato mergulhava, Isso era o quê, mergulhava Zé? e Flutuação de dólar que fazia com que essas coisas não, acontecessem, isso não? algumas dessas mudanças elas ocorreram em função de crise de petróleo, elas aconteceram em função de aumento exagerado da demanda com a tecnologia Roundup Red, né? Em função de furacão que teve, Katrina, que parou, deixou Lulin sem produzir quase 6 meses, 5 meses. Então, foram diversos os fatores que levaram que tivesse o aumento na oferta ou redução na oferta. Isso Ô foi Zé, só cíclico. uma coisa, Lully, quando se fala Lully é o quê? Era uma fábrica em algum lugar? O É que que é a Lulin é uma fábrica onde Lulling? Lulin é onde se produz matéria-prima do glifosato nos Estados Unidos, fica próximo ali na região de New Orleans, perto do Golfo do México. Ok. Então, quando teve o Katrina ele inundou a planta de Lulin. Putz, Consequentemente, uma fábrica ficando 4, 5 meses sem produção afetou a oferta de glifosato. Nos anos seguintes, teve uma alta demanda e a oferta não era tão grande. Consequentemente, o preço de glifosato estourou, né? Depois, problemas que tiveram de sustentabilidade e fiscalização de meio ambiente na China, com Olimpíadas que tiveram lá, plantas que tiveram que ficar paradas, plantas de matéria-primas que abasteciam os próprios produtores de glifosato, né? Então, são diversas os fatores que influenciaram na oferta de glifosato ao longo desses anos. Tá? entendi, Zé. E Zé, assim, ó, o trabalho com sementes, cara, ele é um trabalho muito diferente do que o trabalho com químico, né? Seja via distribuição, seja via o modo de você colocar isso no consumidor final. Você acha que muitos, na época, RTVs da antiga Monsanto tiveram dificuldade nessa adaptação? Como é que você sentiu isso? A parte gerencial, não, porque a parte gerencial, como você, né, é uma parte estratégica e que se adapta muito facilmente, mas a hora de você chegar e fazer o campo, você acha que hoje houve uma certa dificuldade aí? Sim, essa dificuldade ela é natural, mas ela se resolve com treinamento. Eu conheço excelentes profissionais da área de química que foram excelentes vendedores de sementes, tá? E, da mesma forma, alguns excelentes vendedores de sementes que foram excelentes vendedores de química, não só na Monsanto, como em outras empresas, como Bayer, como Basf, com Syngenta. E a gente tem exemplos aí. É A questão. gente, a gente hoje dá o nome, né? Você tem uma filha que está hoje trabalhando com RH. No nosso tempo era diferente. O chefe falava, você tem que se adaptar. Hoje o termo é, você tem que ser resiliente. É isso aí. Então, eu acho que isso aí vai muito do profissional. Se ele está Certo? interessado, se ele quer aprender, né? Eu tenho um filho que hoje é gerente de marketing na Singenta, Como é o tá? nome deles, é? Caio Bastos. Caio. O Caio, ele é engenheiro de produção, mas ele fez um curso. Logo que ele formou, ele foi para baixo. Ele foi ser trainee da BASF. E ele fez um curso no IAC. Ele falou assim: eu tenho que aprender de agricultura, vamos trabalhar como RTV na BASF. Né? E depois ele foi ser RTV em Sapezal e assim por diante. Né? E hoje ele está como gerente de marketing na Singenta, na área de sementes de soja. Então, o que eu falei, eu sempre falava para ele, filho, tudo se aprende. E ele foi um excelente RTV de campo, até onde eu sei.
até onde outras pessoas comentaram comigo, né? E hoje ele está liderando uma marca de soja dentro de uma das maiores empresas do mundo, que é a Syngenta, certo? Então, essa do profissional, o cara de sementes não sabe vender químicos, ou de químicos não sabe vender semente. Meu amigo, é tudo questão de treinamento. É tudo questão de ter bons profissionais, exemplos, e quem saiba orientá-los no sentido de atingir resultado. E trabalhar, meu amigo. Não tem segredo, Esgodo, é trabalhar. Concordo, Zé, plenamente contigo, porque, sabe, às vezes o cara fala para mim, eu queria um cara que conhecesse Luiz Eduardo Magalhães e que trabalhasse com químico. Esse cara aqui que você está me falando, ele trabalha com biológicos e está aí no sul. Para mim, Zé, é o que você falou. O cara que é bom, ele é bom em químico, ele é bom em semente, ele estuda, ele se adapta e ele tem vontade, vai acontecer. Que é exatamente o que você falou, Sim, né? sem dúvida. E para isso que existem empresas como a LFZ, que Amém! dão. Não, e muitas outras, e muitas. Esgoda, às vezes eu lembro, quando eu entrei na Monsanto em 1982, tinha técnicas de venda um que era um curso, o primeiro curso básico lá, que era passado pelo Cunha, aí depois tinha o 2, depois tinha o 3, técnica de liderança, e assim, quer dizer, você tinha uma sequência de treinamentos ao longo dos anos, que onde você ia sendo formado, né? E a oportunidade que a própria Monsanto me deu de fazer MBA e assim por diante, isso que forma um profissional, ele participar, assimilar e implementar aquilo que aprendeu em cursos, né, em treinamentos, Estudar, né, Zé? e estudar em viagens, é claro, se você não estuda, você vai aprender como? É. E colocar em É. prática. Eu acho, sabe, Zé, assim, eu acho não, tenho certeza, né? Que o cara pergunta para você qual é o melhor RTV que você conhece, porque eu trabalho muito em sistema de distribuição, né, Zé? O meu métier é sistema de distribuição, são os fornecedores aí de insumos aí, as multinacionais, de gerente regional para baixo, com foco mais no cara que está no campo. Eles perguntam qual é o melhor RTV que você conhece. Para mim é fácil responder isso aí. É o cara que estuda mais, né? É o que tem mais conhecimento, esse é o melhor. É o que vai ser recebido pelo agricultor, que vai ser escutado. Esse é o cara, né? Sem dúvida. Não tem segredo, né? E se pode Sem dúvida. notar, Zé, que isso aí não é só na nossa profissão de agrônomo, né? Isso aí é no médico, é no dentista, no advogado. Os melhores são os que mais conhecimento têm. Sem dúvida, sem dúvida. Não, não tem outra forma. Se a pessoa estuda, se ela atualiza os conhecimentos que ela tem, porque o mercado ele é muito dinâmico, as atualizações que as empresas fazem são muito grandes. Um produto novo hoje, ele não existia há 2, 3 anos atrás, e a vida útil de um determinado produto, à medida que os anos vão passando, ela vai reduzindo, ela vai diminuindo, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade no mercado brasileiro, que é o período de aprovação de uma nova molécula, que demora muito, né? Que às Muito. vezes você vai lançar uma molécula no Brasil hoje, ela já está sendo descontinuada em algum país de Europa ou próprios Estados Unidos, porque a vida útil dela foi tão pequena que às vezes passava aqui 4, 5 anos para provar uma molécula no Brasil, né? E quando você chegava num produto, fala, mas o produto teve vida útil de 3 anos. Você fala assim, cara, demorou 4 anos para provar um produto que já está sendo substituído por uma nova molécula. Quer dizer, ainda vou te esperar mais 3, 4 anos a aprovação da nova. Então, hoje, se a pessoa não se atualiza, não estuda, não adianta, ela vai ficar sempre a desejar. E o agricultor precisa de profissionais atualizados, que saibam chegar e falar assim: olha, aqui o melhor produto para você combater essa doença, combater essa praga é esse aqui, mas já existe esse. Da mesma forma que, olha, o senhor já está no segundo, terceiro ano aqui, o senhor já vai precisar de colocar um híbrido aqui,
que vai ser esse, em função da tolerância dele a determinadas doenças ou resistência, como queira, né? Então, isso aí, você tem que conhecer não só o seu produto, mas como o produto da concorrência. Se você não conhece o produto da concorrência, como que você vai posicionar o seu? Ô Zé, você me fez lembrar de uma coisa. Quando eu entrei tanto na Adamar como na Ciba-Geigy, eu participei de um negócio que lá atrás ele chamava o seguinte: vamos para a lavagem cerebral. Lembra disso? Eram 15 dias, Zé. O meu foi lá em Termas Aguativa, lá em Cornélio Procópio, a gente fincado lá dentro de umas salas, né? 15 dias estudando os nossos produtos e, como você falou, os concorrentes. Pontos fortes, ameaças e tal, análise SWOT daqui e de lá e apondo aquelas folhas de flip chart, né? E prova no final do dia. Era estudar, Zé, é o que você está falando, né? É. Mas aí, Esgoda, continuando, depois desse período na área de distribuição, em 2007, assumi a área de liderança do negócio de glifosato non-brand para a América do Sul, respondendo direto dos Estados Unidos, né, onde eu fiquei responsável pelo B2B, que era os contratos de fornecimento com Dow, com Mactechin, né, que hoje aqui é a Damar, né, contrato com Dupont, todas as empresas que a gente fornecia, né? E essas negociações, a maior parte delas eram negociações globais, mas tinha também algumas negociações locais. Então, eu era responsável tanto pela Argentina, como uma parte do Paraguai, aqui no Brasil, e toquei esse negócio do B2B até 2011, quando a Monsanto. Aí que eu queria entrar. Foi quando Uhum, você iniciou a tua empresa? sim, em 2011, é, na época, o Smith e o André Dias me chamaram e falaram assim: Zé, nós estamos precisando de ter mais gente no mercado de anuais para capturar valor da tecnologia Roundup Red. Então, nós vamos analisar uma proposta para trabalhar no mercado de perenes, tá? Eu queria que você trouxesse para a gente quais que seriam as opções. Eu levei, falei, olha, as opções são, primeiro, nomear distribuidores regionais. Segundo, passar a molécula para uma outra grande empresa, né? Terceiro, passar para a equipe de sementes, o Roundup, e pegar essas pessoas e colocar na área de anuais, né? E, e quarta, ter uma empresa para prestar serviço para vocês. Se quiser, eu posso trazer uma proposta. Eles falaram assim: beleza. Ligaram para o meu chefe lá nos Estados Unidos, eu respondi para os Estados Unidos, e conversaram com o Jim Hendricks, bem como com o Mike Frank, e perguntaram para eles, falaram assim: você vê algum problema do Zé Ricardo sair e trabalhar com a Monsanto prestando serviço? Eles falaram: não, nenhum, não tem nenhum problema. Deram, deram o green light e eu montei a empresa, a Safras e Insumos, Você montou a e comecei. empresa com quantas pessoas no campus, Zé? Na época? Seis pessoas. Eu tinha seis representantes comerciais, né, aqui em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, O foco era Campo, o que? Era usinas? não, todo o mercado. Todo o mercado. Ah, o mercado inteiro. O Cereais, mercado tudo. inteiro. Tudo, tudo, tudo. Né? Entendi. Então, representante em Poços de Caldas, em Vitória, e no Recife, em Sete Lagoas. Então, tinha seis representantes no campo, mais duas customer service no escritório da Safra de Insumos, e eu. E nós, nove, fizemos acontecer. Ou seja, eu falei, agora é a hora de eu botar tudo em prática aquilo que eu tenho de 30 anos de Monsanto e 2 anos de Cianamide. E montei uma estrutura com seis representantes e fizemos um trabalho diferenciado. Tanto que no primeiro ano, no ano de 2012, a gente cresceu 30%. Você falou, mas como? Como que o mercado de perenes cresce 30%? Foco. Foco, trabalho. Aí entra aquele velho dilema do
trabalho, foco no cliente e conhecer distribuição. Né? Como que eu cresci 30%? Como que as safras de insumos cresceu 30%? No mercado de glifosato, no mercado maduro, que o principal era perenes, café, citros e cana. Como que cresceu? Primeira coisa, me cerquei de gente boa. Você Esses quer ter caras um eram RTVs ou eram CLT teu? Eram PJ, representante? PJ, representantes das Sim, safras e insumos. exatamente. PJ, representantes comerciais. Uns eu aproveitei da equipe da Monsanto, outros eu contratei no mercado. Tá? Certo. Então, o foco nosso, primeiro, a distribuição está ok? Não, não está. Segundo, por que nós não estamos vendendo para grandes grupos? Porque grandes grupos de citros, de cana, né, como uma Cotrale, como uma Citrosuco, como uma São Martinho, como o Grupo Raizen, e assim por diante, esses grupos não compram da distribuição. A concorrência vende direto. Por que nós estamos vendendo, tentando vender via algumas cooperativas? Então, eu trouxe o conceito de contrato para alguns grandes grupos, que até então a gente não estava atendendo, contrato de suprimento para o ano. Você fazia uma negociação, fechava um preço para um ano, às vezes 2 anos, e fornecia. Mesma coisa, o foco em cooperativas. Cooperativas estão sendo muito mal trabalhadas. Né? Então a gente precisava de ter mais foco em cooperativa, dar treinamento para a equipe técnica das cooperativas. Né? Então nós crescemos participação em Copercítrus, em Copercana, em Cochupé, né? Minasul, ou seja, diversas cooperativas que até então a atuação nossa não era tão boa, a gente cresceu muito. Foi por isso que a gente cresceu. Cobertura, algumas regiões não tínhamos bons distribuidores. Com isso, a gente cresceu 30%. Os caras falaram, mas como? Né? Eu falei, trabalho. Foco, estratégia, trabalho. Hein, Exatamente, o Zé, foco no cliente. você tocou essa empresa até que ano, Zé? Até o final de 2000, quando, logo na sequência da Bayer ter adquirido a Monsanto, no final de 2000, o pessoal da Bayer me procurou e falou assim: ah, Zé, cara, nós temos uma equipe muito grande, nós não vamos precisar, nós estamos redesenhando a nossa forma de atuação, nós não vamos precisar das safras de insumos, porque a nossa própria equipe vai vender o Roundup na região que você atua, que é uma região muito grande, onde nós já temos muitos RTVs. Eu falei, beleza. A minha projeção, Esgoda, quando eu criei as safras de insumos, dentro daquilo que a Monsanto tinha solicitado, era de ter uma empresa aí de 4, 5 anos. Foram 8. Foram 8 anos. Então, eu sou muito grato, né? Isso aí me ajudou muito. Né? E hoje, o que eu tenho que fazer é agradecer, né? Pelas oportunidades que eu tive. Passou um cavalo arriado lá, eu soube montar nele naquela época, certo? Às vezes passa um na vida, né? Mas Zé, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sempre pensava que passa um na vida só. Passa mais, Zé. Só que o que Passa. acontece é que em algum momento a gente tem que montar nesse cavalo, né? E por muitas vezes a gente não tem coragem de montar, ele passa, daqui a pouco passa outro, até que passou um na tua frente e você falou, eu vou montar nesse. E deu certo. Deu certo. O Esgoda, às vezes, na vida da gente, a gente tem alguns professores, né? E logo que eu comecei a ser gerente, teve duas pessoas que me ajudaram muito. Um era um chileno que chamava Carlos Santiago Branco, foi meu primeiro gerente na Monsanto, e outro foi Antônio Carlos Queiroz. Logo que eu comecei a ser gerente, um dia eu lembro direitinho, eu fui almoçar com o Queiroz, e ele virou para mim e disse, Zé Ricardo, deixa eu só te falar uma coisa. Tem dois perfis de profissionais. Um é o estratégico, o outro é o tático. Você, Zé Ricardo, você é um tático. Você é um homem de implementar. Você é um profissional de implementar, de entregar resultado e fazer bem feito. E ele falou assim para mim, e não desmereça isso. Eu sou assim. Ele falou assim, eu, Queiroz, sou assim.
E ela é presidente, Implementador. e presidente da empresa, né? Ele falou assim, não é menosprezando um ou outro, Cada um mas no seu quadrado, né, Zé? e o que eu procurei ao longo da minha carreira, sempre isso. Trabalhar e entregar resultado. Não tem segredo, gente. Não tem É. segredo. Se você faz isso bem feito, e eu fiz isso nos 30 anos de Monsanto, e eu fiz isso nos 8 anos de safras e insumos, representando a Monsanto e a Damar na linha de passagem. Tá? Procurei sempre fazer dessa forma, e isso que faz com que você entregue os resultados. A empresa depende disso. Meu amigo, show me the money, show me the money. Me entregou o resultado, é o que eu preciso e fim de papo. Zé, eu acho assim que a única coisa triste da nossa conversa é que você está fora do mercado e você tem idade para voltar. Então, se você tiver, né, uma oportunidade, o mercado precisa de pessoas como você. Volta, porque você ainda tem idade. Isso se isso te der prazer e te fizer feliz, porque senão nós vamos continuar pescando, né, Zé? Vamos pescar. Hoje eu administro um pouco do patrimônio que eu tenho, que me toma tempo, tá? Gosto muito de pescaria. Estava em Salvador esse mês passado, agora pescando com os amigos Gilberto, o Luciano Daia e o Dudu. Nós os quatro passamos lá 3 dias em alto mar, na região de Salvador, aí da Califórnia, Eu vi as pegamos peixe. fotos, eu vi as fotos. E todo Fantástico. ano, Eu quero ir lá uma hora. Uma hora e dessa eu todo quero ano ir eu vou para lá. Argentina. Todo ano eu vou para Argentina. Agora É, em abril estou indo pela sétima, oitava vez, se eu não me engano, ano consecutivo, estou indo de novo lá para Passo de la Pátria, pegar os dourados no pesca e solte é. e, e viajar, passear, administrar. Sabe, Zé? Eu uso um termo com o dourado, né? E o vendedor. Eu falo pro vendedor assim: você já tirou um pedido grande? Aquele que é de arrancar a tampa da panela de pressão, que te dá frio na barriga, que a hora que você está fazendo o pedido, você quer que o cara assine logo para você sair de lá, o cara fala ainda não. Isso é que nem pegar um dourado, né? Se você não pegou um dourado, você não é pescador. E se você não tirou um pedido grande, você não é vendedor. Porque o frio na barriga que dá quando a gente pega um dourado é o mesmo frio na barriga que dá quando a gente tira um pedidão. É ou não é, É, Zé? é isso mesmo. E parabéns pelos É. roubados de ontem. Pô, Que louco, que bela pescaria que você fez ontem. moçada, ontem eu tô aqui no litoral do Paraná hoje, ontem tirei o dia para ir pescar ali em Garuva, em Palmital, e fomos atrás de pegar uns robalos lá, foi fantástico. O robalo é um peixe muito esportivo e muito bom de comer, né? É assim, é uma delícia. Eu adoro roubar. Mas nós estamos indo aí para uma hora de entrevista. Eu queria agradecer esse bate-papo que passou muito rápido, né? Esse nosso bate-papo. Queria te agradecer imensamente a oportunidade da gente conhecer a tua história, da gente conhecer, né, a história do Roundup. Como eu falei no início, ela se confunde muito com a tua história. Eu gostaria que você deixasse um recado final aí para esse povo que está no agro hoje aí. Deixa seu recado final para esse povo aí, Zé. Faz favor, faz favor. Ô, Esgoda, o recado é o seguinte: o agro é a força desse país nosso, né? As pessoas vão precisar de continuar aumentando e melhorando sua alimentação, e isso passa necessariamente pelo agro, né? Alimentos saudáveis, de boa qualidade, né? Produzidos com sustentabilidade. E o Brasil, e o Brasil, não tem dúvida que é o país que mais vai contribuir nisso no mundo, né? Para ser bons produtores de alimentos, tem que ter bons técnicos, tem que ter pessoas treinadas, tem que ter é, profissionais competentes, né? E isso se adquire com muita dedicação, principalmente com foco no cliente, né? Se tiver foco no cliente e souber entregar resultados, vai longe. Esse setor, para mim, é disparado o melhor setor. Beleza, Zé. Agradeço José, muito, muito a oportunidade e o bate-papo.
Obrigado, Zé. Desculpa eu te chamar de Zé, porque quando a gente trabalhou junto, a gente sempre chamava Zé, Zé e tal. Então, José Ricardo Bastos, né? Essa figura icônica do agronegócio brasileiro, que eu tive a oportunidade de conversar hoje, né? Então, Zé, muito obrigado pelo tempo que você dispôs, né? E para vocês, moçada, vem comigo. Toda quinta-feira com o Esgoda, um programa no LFZ Agrocanal Consultoria. Um abraço a todos, Zé, muito obrigado, um abraço, fique Um com abraço. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Igualmente.